Olá, tudo bom? Aqui é a Anne para mais um podcast sobre dados, Big Data e agora com enfoque maior em estratégias. Bom, não é novidade que a grande quantidade de dados que as empresas geram tem um tremendo potencial para gerar valor, tanto monetário quanto social para impactar públicos. A questão é, como desbloqueamos esse valor? Criar uma estratégia de dados dentro da empresa traz mais benefícios do que se imagina e se tornou uma das principais tendências de mercado. Com ela, é possível otimizar processos e atividades que aumentam a eficiência de áreas e, consequentemente, geram competitividade para o negócio. É necessário ter um time que saiba lidar com dados e transformá-los em informações relevantes para suas atividades. O ideal é ter profissionais com diferentes especializações, como matemáticos, programadores, marketing, criação, mídia e cientistas de dados. E não é apenas colocá-los para trabalhar junto, mas criar um ambiente de colaboração, aprendizado e seguro para erros. Sim, errar é importante e faz parte do processo. E quanto mais cedo isso acontece, menos dinheiro gasto e mais rápida a correção de rota. Neste processo, precisamos definir quais são os objetivos. É necessário ter uma métrica mais específica e estabelecer uma meta a ser atingida em relação a esse objetivo. Por exemplo, seria algo como aumentar em 10% as vendas de produtos eletrônicos numa loja de varejo. Não determinar metas muito agressivas assim de cara também ajuda, especialmente até que este modelo esteja integrado ao processo e à cultura da empresa. A gestão baseada em dados somente fará parte do DNA da sua empresa se você se preocupar em integrá-la à cultura. Não basta implementar essa iniciativa como algo isolado, que logo será esquecido em favor de outras soluções. É necessário incluir essa tendência na base do seu negócio, condicionar as suas decisões a ela e utilizar esse recurso para crescer cada vez mais. Dados servem para te deixar o mais perto possível de compreender o que o seu cliente realmente quer e necessita antes mesmo de você ofertar, ou ainda ofertar da forma certa o seu produto para quem realmente vai adquiri-lo. Você vai sentir as melhorias na aquisição e no atendimento, por exemplo, logo de cara. E assim, toda a cadeia de uma empresa se beneficia do uso correto de dados através de sua organização. E o Big Data tem um grande papel nisso. Imagine se você pudesse saber exatamente o que dizer, palavra por palavra, para conversar com alguém e convencê-lo a comprar o seu produto. É isso que a gestão voltada aos dados te oferece de vantagem. O poder de testar todas as possibilidades até chegar na estratégia mais eficaz. Você poderá saber desde os melhores dias para postagem em rede social, até testes de botões em seu site, verificar o melhor discurso de venda e, claro, a eficácia disso tudo. Quanto mais dados conseguir colher, melhor será o ajuste fino da sua estratégia. Mas sempre lembrando que quantidade de dados não significa qualidade de dados. Muitas ferramentas estão disponíveis no mercado e ajudam a vida do analista de dados. Então, é sempre importante lembrar que quantidade de dados não significa qualidade de dados. Muitas ferramentas estão disponíveis no mercado para ajudar a vida de um analista de dados, mas nenhuma delas substitui o gerenciamento da estratégia para um bom funcionamento das duas coisas juntas. Agora eu vou contar alguns exemplos de ferramentas e eu não estou fazendo juízo de valor delas, tá? O foco é mesmo mostrar que temos diversas soluções. Uma delas é a Neoway. Ela oferece soluções inteligentes que transformam informação em conhecimento e geram produtividade e precisão para as estratégias de marketing, compliance, fraude, entre outras. Com as soluções de Big Data da Oracle, por exemplo, dados de entrada massivos podem ser processados, armazenados e utilizados como base para novas estratégias de negócio
que beneficiam toda a companhia. Já a Zeng é uma das primeiras plataformas de Big Data Analytics totalmente voltada para a comunicação e marketing do mercado brasileiro. Em um relatório da Forbes realizado em 2017, vimos que 71% dos executivos entrevistados de várias indústrias afirmaram que ao menos metade de suas decisões incluem analytics. Os dados são usados por 60% dos executivos de finanças para ajudar a conduzir o planejamento estratégico de longo prazo. No entanto, 27% ainda sente falta de preparo e um grande impedimento acaba sendo a gestão de dados. Bom, já evoluímos desde lá, fato, mas como comentei em aula, ainda estamos no começo de uma adoção de Big Data e estratégias baseadas em dados. Por exemplo, a Amazon faz alterações em seu site a cada segundo, literalmente, com mais de 70 times trabalhando todos os dias na criação de hipóteses, realizando testes e análise de resultados. Isso faz com que a empresa teste ideias continuamente e acelere seu ritmo de inovação. Na base dessa postura estão 2 de seus 14 princípios corporativos: inventar e simplificar e aprender a ser curioso. A empresa não só estimula a geração de novas ideias, como espera que seus colaboradores provoquem mudanças com frequência. O Big Data é o combustível da inteligência artificial. A aprendizagem de máquina, o machine learning, se dá por meio do processamento de grande quantidade de dados. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento dessa tecnologia permite a análise de uma quantidade cada vez maior de informação. Assim, os dois sistemas se retroalimentam e dessa forma, por exemplo, que funcionam chatbots. Sistemas de inteligência artificial alimentados com dados permitem que a máquina converse com o cliente. Elas são capazes de interpretar o que foi dito e dar respostas coerentes, além de estarem sempre aprendendo a cada interação. Por outro lado, também armazenam informações que evoluem o Big Data de uma empresa. A mesma lógica pode ser aplicada na saúde. Prontuários eletrônicos associados à inteligência artificial podem fazer análises preditivas valiosas para o paciente e os profissionais da área. Com dados melhores, conseguimos, por exemplo, criar personas quando se fala de uma campanha de marketing, já que na base de seus clientes você consegue ter a fonte perfeita para começar investigações. Personas são baseadas em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos seus clientes. Ela apresenta também uma criação das suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desejos, preocupações. E ela não é necessariamente classificada por sexo, idade ou região, mas sim pelos seus hábitos de consumo e preferências pessoais. Esses dados, os chamados Tick Data, como falamos no podcast anterior. Por fim, se você for pensar em um briefing, busque entender quais são os objetivos e metas da empresa, quais as métricas que precisamos considerar e quais são as mais valiosas. Além disso, quais tipos de ações de comunicação são esperadas para o projeto. A partir dessa leitura, o time de Business Intelligence ou Data pode criar um debriefing, já que analisa todos os dados e traz diversos insights, informações e até mesmo direcionais para as ações que serão realizadas. Com isto, o time de planejamento pode entender todo o cenário para traçar uma estratégia eficiente na busca de cumprir os KPIs esperados. É claro que a gente não termina por aí. A ideia de ter uma cultura de dados é justamente poder orientar todas as decisões que podem ocorrer ao longo de uma campanha, seja por uma performance abaixo do esperado, seja por uma acima do esperado. Cuidar dos seus dados e monitorá-los é a base para ter uma estratégia voltada a eles. Pois é, o Big Data tem diversas aplicações, como vimos até aqui. O primeiro passo para usá-lo é justamente dar o primeiro passo. Pois é, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho mais sobre o mundo de Big Data. Até a próxima!